Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Hoje estaremos meditando na palavra de Deus, no livro de João, capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. Amém? Nos diz assim a palavra de Deus. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor. Com unguento ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele quem tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Versículo de número 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém? Eu sei que é uma palavra bastante conhecida, mas o Senhor colocou ao meu coração essa palavra sobre Lázaro, sobre a ressurreição. E como é bom a gente ter amigo como Jesus. Um amigo como Jesus. Porque a Bíblia aqui fala no capítulo 11 de um homem por nome de Lázaro. A Bíblia simplesmente diz que estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia. A Bíblia aqui ela não destaca cargo, status, posição social, não declara suas riquezas, sua classe social. Só fala o nome da pessoa e o estado que ela se encontrava. A Bíblia diz que estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Marta e de sua irmã Maria. A Bíblia vem falar aqui que Lázaro estava enfermo e fala onde ele morava. Ele morava em uma aldeia junto com sua irmã Marta e Maria. Era uma família. E uma família que nos versículos mais à frente nós vamos entender que essa família adorava a Deus. Que essa família prestava honras e glória a Jesus Cristo. A Bíblia diz que no versículo 2, e Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Aqui nós vamos ver aqui que Maria era aquela irmã de Lázaro, a mesma que em outra ocasião, quando Jesus Cristo estava em uma outra ocasião, ela foi quem molhou os pés de Jesus Cristo com unguento e em seguida enxugou os pés do próprio Jesus com seus cabelos. Enquanto os outros não fizeram nada, não deram nada ao Senhor, aquela mulher, ela lavou os pés de Jesus e com seus próprios cabelos enxugou os pés do Mestre. Só que aqui é outra situação. A Bíblia diz que Lázaro está doente, Lázaro está enfermo. E quando Marta e Maria vê que seu irmão está doente, elas mandam avisar ao Senhor que aquele a quem ele ama, ela ainda fala assim, no versículo de número 3, para nós meditarmos, diz: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Marta e Maria, elas mandam avisar ao Senhor Jesus Cristo que seu irmão estava doente, que estava enfermo. E elas, categoricamente nas suas palavras, em dizer que aquele a quem Jesus amava, porque Jesus tinha um amor pela vida de Lázaro,
pela vida de Marta, pela vida de Maria. Jesus era amigos dele. Só que Jesus Cristo, vendo aquela situação, ele disse que aquela enfermidade não era para a morte. Aquela enfermidade era para a glória de Deus, para que viesse a glorificar o Filho de Deus e o nome do Senhor. E aqui nós já tiramos lições que vai ter situações em nossas vidas que nós vamos passar que não é para nos destruir, que não é para nos acabar. Tem certas situações que vai ser para a glória de Deus se manifestar em nossas vidas. Vamos precisar passar para que o nome do Senhor venha a ser glorificado através da situação e das nossas vidas. Só que Marta e Maria são seres humanas, são irmãs, e ao ver o seu irmão debilitado, doente, enfermo, elas logo recorrem a quem poderia o ajudar, que é Jesus. E a Bíblia diz, no versículo de número 5, ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. A Bíblia diz aqui que Jesus amava a Marta, a Maria e a Lázaro. Só que quando Jesus recebe a notícia de que Lázaro estava doente, a Bíblia diz que ele ainda fica 2 dias no lugar que estava, porque Jesus não estava no mesmo lugar onde Lázaro estava e suas irmãs estavam. E mesmo tendo um grande amor por Lázaro, o Senhor Jesus Cristo não foi de imediatamente ao encontro de Lázaro. Há um tempo determinado para cada coisa. E muitas das vezes nós vamos estar em algumas situações difíceis e nós vamos clamar por o Senhor Jesus Cristo e não vai ser imediatamente que Ele vai nos atender. Como é aqui nessa situação. Mas nós conhecemos a história, o Senhor demora mais de 3 dias para vir de encontro a essa família, a essa situação, mas Ele vem, Ele retorna para aquelas partes da Judéia e chega até a aldeia onde Marta, Maria e Lázaro está. E aí nós conhecemos a história e uma das irmãs diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. E o Senhor disse para ela, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O Senhor Jesus Cristo, Ele não veio imediatamente ao encontro de Lázaro, porque, como Ele mesmo disse, aquela doença era para que viesse glorificar o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo chega, a Bíblia ela caracteriza que já havia 4 dias que Lázaro estava morto. Já estava cheirando mal. E o Senhor Jesus Cristo vai lá e opera um milagre. Conhecemos a história. Ele chama Lázaro e Lázaro vem para fora. Lázaro ressuscita dos mortos para que o nome do Senhor Jesus Cristo venha a ser glorificado através daquela situação. O Senhor Jesus Cristo ele não veio imediatamente porque havia uma crença na cultura dos judeus que quando uma pessoa morria, o espírito ficava pairando durante 3 dias e poderia retornar ao corpo e retornar à vida. Mas Jesus, para não deixar nenhuma dúvida de que Ele é o Cristo, tem um poder para ressuscitar, chega depois de 4 dias que Lázaro estava morto. Outra coisa mais importante que devemos valorizar, o valor de um verdadeiro amigo. Lázaro não tinha cargo importante na sociedade. A Bíblia não fala que Lázaro era rico, que tinha status social, ou que Lázaro era melhor do que outras pessoas. Mas Lázaro era íntimo de Jesus. A Bíblia diz que Jesus amava a Marta, a Maria e a Lázaro. Jesus tinha um amor muito grande por eles, porque eles eram íntimos de Jesus.
Não é o cargo que vai nos fazer íntimo de Jesus. Não é a nossa condição financeira que vai nos tornar íntimo de Jesus. Mas o que vai nos fazer íntimos e próximos de Jesus é a nossa busca pela sua presença. É nós deixarmos o espaço para Ele habitar, estarmos com Ele, estarmos buscando a presença dEle. Porque é melhor ter um amigo como Jesus do que ter um cargo e não ter Jesus como seu amigo. Que nós venhamos ser amigos de Jesus como Lázaro era amigo de Jesus. E o Senhor Jesus Cristo veio e disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu não sei o que tem morrido na tua vida. Eu não sei o que está morto. Eu não sei o que você não acredita mais. Eu não sei o que foi que você desistiu de lutar ou de acreditar por uma situação difícil ou por estar passando por um momento que não é agradável. Jesus disse que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque para Deus nada é impossível. E o Senhor ressuscita Lázaro, Lázaro sai dentre os mortos e vive para que o nome do Senhor Jesus Cristo fosse glorificado. Porque nem tudo que nós passamos é para nos destruir, é para nos matar, mas para que através dessa situação venha se manifestar a glória de Deus. Talvez você não está entendendo nada, ou não esteja entendendo nada do que está acontecendo, do que está passando. Mas o Senhor tem um propósito nessa situação e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Esse foi mais um momento da palavra. Que Deus em Cristo te abençoe e até o próximo momento da palavra. Amém?